Olá amigos do Faro Frame, bem-vindos! Hoje vamos falar de um filme Green Book, que é o livro verde. Metendo o nariz no filme alheio. Número 1. Por sugestão de Viggo Mortensen, o filme não tem créditos de abertura. Isso envolve os espectadores na ação e os faz esquecer que estão assistindo a um filme. Número 2. Após o lançamento do filme, a família Shirley afirma que Tony e Doc não eram amigos. Eles tinham apenas uma relação patrão-empregado. Número 3. Viggo Mortensen realmente comeu os cachorro-quentes na cena do concurso. A equipe de produção forneceu a ele um balde para cuspir os pedaços mastigados entre as tomadas. Mas ele achou isso muito mais nojento e preferiu apenas engolir os cachorros-quentes. Ele acabou comendo 15 cachorros-quentes. Número 4. O roteirista Nick Vallelonga contratou sua própria família para interpretar eles mesmos na tela. Ele não falou nada para Viggo Mortensen, que acreditava que o diretor Peter Farrelly os havia escalado, mas sugeriu a Farrelly que Viggo os dava total apoio como atores. Os dois só descobriram essa confusão, essa verdade, um mês depois de turnê de divulgação. Número 5. Viggo Mortensen revelou que Louis Vanier, um dos parentes de Nick Vallelonga na vida real, causou problemas de continuidade nas cenas do jantar em família. Ele continuou comendo depois que o diretor gritou corta. Número 6. Viggo assistia a famosa série Família Soprano de 1999 entre as tomadas para afinar o seu sotaque italianado. Aliás, o verdadeiro Tony Lip é conhecido por interpretar Carmine Lupertazzi na série e também por papéis em vários filmes de Martin Scorsese. Número 7. A cena da pizza é tirada da vida real. Nick Vallelonga disse que Tony Lip costumava pedir pizza inteiras sem fatias. Aí ele dobrava e comia elas inteiras. Ao ouvir a história, Viggo Mortensen insistiu que eles tentassem encaixá-la no filme. Peter Farrelly protestou, dizendo que havia cenas engraçadas de comida já o bastante, mas concordou em tentar. Quando a equipe começou a rir, então ele concordou em deixar a cena no filme. Número 8. O apelido de Tony Lip, ou seja, lábio em português, se deve ao fato de ele ter uma bela lábia, uma astúcia com os argumentos, ser um cara articulado. Pedro, nos conte a ficha técnica. Gustavo, estrelando Viggo Mortensen como Tony Lip. Agora esse nome aqui eu nunca acerto. Mahershala Ali. Mahershala Ali como o Dr. Donald Shirley. Mahershala Ali. Mahershala Ali. Easy. Mahershala Ali. Direção Peter Farrelly. Gustavo, me fale do orçamento desse filme. Esse aqui se você teve acesso. Orçamento de 23 milhões de dólares, uma receita de mais de 320 milhões. Então foi um grande sucesso de bilheteria e crítica. E polêmico também, né? Depois a gente vai falar nisso. Deu prêmios? Prêmios. Teve 5 indicações ao Oscar, arrebatou ali melhor filme, melhor roteiro original e melhor ator coadjuvante, que é o... É o Viggo Mortensen. Não, é o... Mahershala Ali. Globo de Ouro, 5 indicações, também ganhou melhor filme, melhor roteiro e melhor ator coadjuvante. Mahershala Ali. E o BAFTA teve 4 indicações, ganhando melhor ator coadjuvante. Mahershala Ali. Bom, tem uma controvérsia que aconteceu quando estava dando em novembro de 2018, estava um painel de discussão e o Mortensen usou a palavra nigger, que pro inglês americano é uma coisa super muito ofensiva. E isso acabou gerando... Mas em que contexto ele usou? What I was saying was that just because people don't say that word anymore, it doesn't mean that they don't still harbor discrimination, racism inside themselves. Mas você sabe que teve outra polêmica, é o seguinte, que isso é baseado numa história real, né, Gustavo? Pra gente tem que falar que é baseado numa história real, onde um rapaz branco, ele é um motorista de um músico negro muito conceituado. Um cara pobretão branco. Pobretão branco, né? Vai ser motorista, vai ser um empregado de um cara negro muito bem sucedido e rico. Rico é o contexto. E com alta educação, que ele veio de uma família proeminente, ele teve uma alta educação, a mãe dele era professora e ele sabe, é um grande pianista, tanto clássico como popular. A polêmica vem da família, é interessante que os bastidores são famílias contra famílias, né? Porque assim, o filme foi feito pelo filho do Vallelonga, né? E usou até a família, né? Eles usam os primos, umas cenas ali bobas e tal. Isso. A família do Donald Shirley
fala que o filme é totalmente correto. Primeiro que, segundo eles, não havia amizade entre os dois, né, como é apresentado no filme. O filme implica que o Donald Shirley é um cara assim, afastado da comunidade negra, ele é requintado e tal, então ele demonstra um distanciamento de família e comunidade negra que eles negam. Inclusive, ele teria participado naquela caminhada de Selma, que a gente inclusive fez o filme aqui também. Sim. Eles acham que o filme é totalmente ofensivo e inaccurate. E fora da realidade. Fora da realidade. O roteirista, o diretor Peter Farrelly, disse que tinha a impressão de que não havia muitos outros membros da família ainda vivos, que tomaram algumas liberdades na história, mas que eram liberdades que, em teoria, estariam aceitáveis, né? Mas, no final das contas, a família Shirley voltou e veio brigando, né? E tem a caricatura do italiano pobretão, até é um pouco exagerado no começo, né? Depois vai melhorando. Tem a ascensão social do Don Shirley. Ele busca representar os negros numa região preconceituosa, porque o Don Shirley poderia ter ficado só no norte dos Estados Unidos e pronto, não precisaria ficar indo para o sul, né? Porque ele foi viajar, foi fazer uma turnê pelo sul. E aí ele queria colocar representatividade no local que os negros não tinham representatividade, né? E aí existe o conflito daquele homem negro deslocado, porque ao mesmo tempo ele está num mundo que ele não é o comum para os negros existir. Obviamente a gente está contextualizando aqui nos Estados Unidos da década de 60. Né? Os negros não tinham, era segregado. O cara não tinha vez, né? Era segregado, não ascendia posições sociais maiores, né? É sempre subalterno. O roteiro é bem estruturado, é leve. E é uma coisa interessante que eu achei algumas pessoas fazendo uma crítica pesada pro filme, falando que o filme é racista, porque mostra o negro sendo subalterno a um branco, que o branco está ensinando ele a ser negro. Não sei se chega tanto assim. Eu vejo muito mais esse filme como uma história. Aí que você tem que levar aquela consideração. A mesma coisa que nós fizemos lá do Prenda-me se for capaz. Você tem que entender que aí é uma história baseada em fatos reais, mas não é 100% real. Mas talvez valha a pena mais curtir o filme, porque no final das contas você tem um happy end ali, né? Você sai aquela vibe positiva, de que o cara fez amizade e os dois se transformaram e tudo mais, né? Mas eu não vejo o cara, você falar assim, olha, o branco tá ensinando o negro a ser negro. Eu acho que só tá dando dicas de falar, olha, interaja mais socialmente, né? Independente da cor de pele. Você tem razão. Eu li uma coisa parecida que seria o branco sendo o herói porque ele é o cara que na verdade descolado, né? É descolado, ele fala, pode comer com a mão. Não, ele salva lá porque ele bate, ele é o segurança ao mesmo tempo que ele é o motorista. Mas eu entendi, Gustavo, e aí é uma coisa de ponto de vista que a gente não sabe que a gente é branco, né? Ou quase. Se é que alguém aqui, nós somos mestiços, né? Você é mistura de polonês, que sabe lá o quê. Você lembra quando a gente fez o filme Estrelas Além do Tempo? Sim. Você lembra uma cena do Kevin Costner que ele destrói o banheiro para negros? Fala, não, agora todo mundo vai no mesmo banheiro e tal. Aí você fala, pô, legal, né? Legal, né? Aquela cena não existiu, né? Aquela cena não existiu, mas assim, na vida real você diz, né? Mas as entidades negras que são ativistas... Criticaram, né? Criticaram porque assim, é o branco sendo o herói. Não sei, viu, cara? Não, pensa no contexto. Se aquilo lá fosse uma coisa da realidade. Se o negro fosse lá e quebrasse o banheiro, o que ia acontecer com ele? Ia ser punido. Porque ele era o negro que estava quebrando algo que era uma regra, uma lei. Agora o branco que estava... Não sei se necessariamente o herói. Ele acho que dá o exemplo de falar assim, olha, o branco está indo contra essa regra que foi institucionalizada e está lutando a favor da causa. Eu vejo mais nesse sentido de que falar, olha, ele está sendo o herói e está tomando o espaço do negro. E tem certas coisas, por exemplo, quando o Tarantino fez Django, obviamente ali é um filme super racista, fala sobre escravidão, né? Ele foi muito criticado, por exemplo, pelo uso da palavra nigger. I think for me, the only thing I can say is it'd be disrespectful to my ancestors to see that film. Eu ouvi muitas pessoas falando, é um clima leve, tem um happy end, é o final feliz, né? Tem uma lição de vida e tudo mais. E eu vi algumas críticas mais pesadas nesse sentido. Tudo bem que tem que existir o contraponto, todo mundo está aberto a ouvir opiniões diferentes. Nós fizemos recentemente um filme aí que teve opiniões diferentes. Ok. Que não é o falar assim, eu tô certo, você tá errado. Não. Cada um teve uma visão de ponto de vista. Mesma coisa desse filme. Eu tenho um ponto de vista que é um filme para te levantar, para te mostrar que
uma pessoa pode aprender com a outra, né? Ponto. De dar uma... Sabe quem ajuda, também não né? gostou desse filme, também não havia gostado do Django, que eu falei aqui, é o Spike Lee. What do you make of Green Book as a film? I mean, it seems very similar to Driverless Daisy. Thank you so much. They just changed the driving positions. Eu achei um filme legal. Tem uma... Mas também não, eu sou branco, né? Ou quase. Meio vermelho, né? Porque se você vai em certos países da Europa, eles não te chamam de branco. Você é latino. Mas enfim, somos branco. Esse filme tem uma coisa interessante, né? A gente frequentemente aqui, parece até que a gente tá fazendo propaganda da família Soprano, né? O Tony Lip, ele começa como capanga, como segurança de boate, depois vira esse motorista e coisa e tal. E depois ele encontra com o Coppola num lugar e acaba fazendo uma ponta no Poderoso Chefão, né? É. Uma ponta bem ponta, tipo aquela que você pisca e não vê, né? Mas depois ele virou uma espécie de consultor para esse tipo de filme de máfia, né? Que a gente fala... Não, você já falou com o sotaque da máfia. He's a friend about it. E ele teve uma participação grande na família Soprano. Ele você não viu ainda, você vai ver. É o Carmine, é o capo da família dele, né? Tá. Né? Sim. Quem mais? Qual é a sinopse? Sinopse conta a história, então, de um proeminente negro, pianista, músico, e tinha uma ótima educação, de família mais bem estruturada, e que ele precisa de uma pessoa para dirigir o carro, fazendo uma turnê pelo sul dos Estados Unidos, que era, na época, ali na década de 60, era fortemente racista contra os negros. E né? segregado. Segregado. Por de fato, lei. Por lei. Por Bom, lei. e aí é contratado uma pessoa que é um descendente de italianos, que tem subempregos, é um cara mais pobre, assim, né, mais bronco, digamos, né, não tem muita educação. Né? E aí os dois acabam conflitando no início pelo seu nível social, mas depois... E também por racismo, né? Porque ele é também abertamente ele racista. é racista, mas aí depois aos poucos eles vão formando uma amizade, compartilhando experiências e aprendizados, e esse filme acaba tendo o final feliz, né? Mas você não falou por que o filme chama Green Book? Ah, sim, porque existe uma referência no filme para O livro verde, o né? livro verde, que era um livrinho que as pessoas recebiam para falar em que lugar que os negros são bem recebidos na parte sul dos Estados Unidos. Hotéis, lanchonetes, onde eles podem ser recebidos, né, que seriam bem recebidos, né? Onde eles podem ser hospedados, onde eles podem visitar, se locomover, como se fosse um guia Porque de era instruções. segregado, então teria que haver você tem que separar. Né? Mas no filme em si eles acabam não explorando tanto o Green Book. Não, Eles não. mostram um pouquinho só e depois fica. Você sabe que o nome dessa lei é que segrega e tal, que não é só no sul não, né? Porque alguns estados americanos do norte, vamos dizer assim, eles têm alma sulista, por exemplo, Indiana, né? Indiana é um estado do norte, perto de Chicago, ali perto do Illinois, mas é totalmente sulista, de alma e tal. Chama Jim Crow. Aí eu tava vendo assim, Jim Crow, quem foi Jim Crow? Sabe quem foi Jim Crow? Ninguém. Jim Crow era um personagem. Outra coisa, que estão falando de racismo, é importante falar disso. Você sabe que é uma coisa muito racista, não sei se você tem essa noção. Para o americano é que um branco pinte sua cara de negro, como fazia Al Jolson, Sim. e dance. Isso é considerado racismo, porque talvez você esteja tirando sarro do negro. Olha como ele dança, não sei o que e tal. E antigamente se fazia muito isso. Até Filmes, né? Pintava o cara de preto, né? não, até antes, porque esse negócio, esse Jim Crow é uma coisa do século XIX, pré-filme, né? 1800 e caramba. E eles faziam isso e tal, e o jeito como eles falavam, assim, tentando imitar os negros, e tirando sarro, e até a dança. E o nome da música era Jim Crow, que ele cantava, não sei o quê, até porque ele falava alguma coisa relacionada a Jim Crow, e virou o sul de Jim Crow. Parece que é algum governante que passou por lá e falou, mas não, é Jim Crow. Esse é o sul de Jim Crow. E no sul de Jim Crow, os negros precisam ficar em determinados hotéis se quiserem ficar. Porque o governo estimulava a viajar, né? Isso é um hábito que essa viagem, tipo aquele filme Férias Frustradas, aquilo é uma coisa que começou muito, muito lá atrás. E você tinha que ter esse Green Book para saber onde que o negro, pessoa negra, poderia se hospedar. Aqui aceita-se negros. E era tão grave o negócio
que certas cidades ou localidades, o negro não podia ficar ao ar livre depois do anoitecer. Isso não faz tanto tempo, né? Não, é... 60 anos atrás, menos até. É quando 50 pra 60. acaba com Kennedy, né? Acaba assim, né? Tem a assinatura dos atos lá, né? Dos atos civis, né? Que aí o Selma é um dos... A marcha foi quando? A marcha foi 65, se eu não me engano. Então, as assinaturas dos atos foram feitas ao longo da década de 60 para 70, mas isso é... Mas mesmo assim, na prática ele não Você aceitava. vai lá e assina. Tá, mas e aí o cara vai aceitar logo de cara? Não, ninguém aceitava. Então demorou. Até hoje, se bobear, existe você vai... restrição velada, assim, né? Não é mais na lei, né? Mas o filme Green Book é uma ótima opção para vocês assistirem. Veja e diga para nós quando vocês nos encontrarem por aí. Ou nos comentários aí do Faro Frame. Não, comentário não, que a gente não lê. Quando encontrar com a gente. What I was amazed to learn is Mahershala is the short version of your name. That's my nickname. Yeah, it's Hebrew. How do you say it again? Mahershala Hashbaz. Oh boy. Yeah. Mahershala Hashbaz. Mahershala Hashbaz. So, Wow. Mahershala Ali. Mahershala Ali. Mahershala Ali. Mayaskela Ba Ali Baba. Mahershala Ali. Mahatma Ali. Não é Mahatma, é Mahershala. Eu não falei Mahatma. Eu só disse Mahatma Ali. Olha, eu acho que a gente tem que parar. Não vamos parar. Eu preciso aprender o nome desse cara agora. Mahershala. Mahershala, porra. Mahershala. Mahershala.